O diabo quer homens fortes, o diabo ama homens fortes, e eu vou te mostrar o porquê aqui. Basicamente, nós estamos cercados de homens fortes, homens bem-sucedidos. Eu não estou falando homens fortes apenas no sentido físico, mas no sentido financeiro, no sentido de status, no sentido de fama. Por exemplo, quais são os homens que são referência para a maioria dos jovens, dos homens aqui no Brasil hoje? É o Neymar, é o Thiago Toguro, Thiago Finch, são aqueles caras hiper famosos lá, como é que é? Eu nem sei o nome porque é tão ruim que eu nem sei o nome, mas muita gente gosta. São homens muito famosos, atores de Hollywood, pilotos de Fórmula 1. Eu não tô falando que eles são pessoas ruins, não é isso que eu tô falando. Não tô falando que eles são homens do demônio, não é isso que eu tô falando pra você. Mas tem uma influência maligna por trás desses homens que acaba destruindo a vida de muitos de vocês. Eu vou explicar aqui mais para você. Vamos lá, para a gente poder ser direto ao ponto. O diabo, ele quer que você seja um homem forte. Por mais bizarro que pareça. O demônio, ele quer que você seja forte. Mas ele quer que você seja forte para fazer o quê? Primeiro de tudo, o demônio ele quer que você coma muitas mulheres. Eu vou falar aqui um linguajar bem chulo mesmo, porque só tem homem assistindo provavelmente. Então, a gente vai falar de homem para homem aqui. O capeta quer que você coma o máximo de mulher que você puder. O capeta quer que você fique rico, ele quer que você ganhe dinheiro, ele quer que você seja um homem bonito, um homem inteligente, um homem saudável, um homem que influencia milhões de outros homens ou milhões de pessoas. Resumidamente, ele quer que você seja uma grande influência, uma grande figura para outros homens. Mas, se você parar para pensar, não é exatamente isso que Deus quer da gente também? Sim, exatamente. Deus quer que você seja um homem forte, que você seja um homem com relacionamentos bem-sucedidos. Deus quer que você tenha influência. Deus quer que você seja visto, obviamente dependendo de quem você é, né? Mas quais que são as diferenças de um homem que Deus quer e de um homem que o demônio quer? O demônio, ele vai trazer muito aquela questão de você ganhar dinheiro e você ostentar aquele dinheiro, você torrar aquele dinheiro da forma mais extravagante possível. Então você vai ver geralmente esses homens que são movidos a dinheiro, eles vão viajar para Dubai, vai ter um monte de foto desses caras em Dubai, vai ter um monte de foto desses caras com vários carros caros, Lamborghini, Ferrari, Aston Martin, vai ter foto deles com McLaren. Aí o cara vai ter várias viagens, vai ter um monte de foto no Instagram exibindo mulheres bonitas, mulheres gostosas. Aí o cara vai estar sempre, toda semana ou todo mês, com uma mulher diferente, mostrando pra você o quanto que ele é bem sucedido, o tanto que ele é cara, o tanto que você é um bosta porque você não conseguiu chegar 1% do que ele tem. Aí você fica lá seguindo o cara, olhando aquela vida dele perfeita, a vida maravilhosa, e você olha para a sua, você mora numa casa que não tem reboco na parede, você não tem perspectiva de casar com uma mulher, porque todas as mulheres são vagabundas, são piranhas, né, na sua opinião, na sua visão. Não existem mais mulheres boas para casar, as mulheres são falsas. Enfim, esses homens, eles são usados pelo demônio. E aqui, entenda, se você não acredita no demônio, vamos colocar aqui o demônio como se fosse o sistema, como se fosse um governo, tá? O governo quer que exista esses homens. Por quê? Eu vou te explicar já já. Mas basicamente, o diabo ele vai usar homens fortes, homens com que você quer parecer. Então, todo jovem, pelo menos uma vez na vida, não sei se com você aconteceu, mas eu já tive vontade de ser rico. Eu já tive vontade de viajar para Dubai, postar no Instagram e tá com uma gostosa, postando foto com alguma gostosa na internet para mostrar para meus amigos da escola o tanto que eu virei um cara bem sucedido, para mostrar o tanto que eles são homens fracassados e eu fiquei melhor do que eles, para mostrar para aquela galera que me rebaixava quão idiota eles são e quão bem-sucedido eu me tornei. Enfim, eu acho que todo homem já teve pelo menos um pouquinho desse sentimento de querer mostrar que você se superou, que você conseguiu ser bem-sucedido na vida. Enfim, esses homens, esses atores, jogadores, atletas, pessoas da mídia, influenciadores, eles vão ter a vida que chama a atenção, uma vida, entre aspas, perfeita, para poder atrair o máximo de pessoas e de homens possíveis, para poder esses homens quererem também essa vida. E você deve estar se perguntando, tá, mas o porquê que isso é errado? Na verdade, quem define se é errado é você. Na minha concepção,
existem consequências de cada uma dessas coisas, tá? Primeiro de tudo, quando a gente começa a se envolver com muitas mulheres, a gente entra num ciclo de conexão de alma, vamos dizer assim. Eu vou entrar muito nesse papo espiritual aqui. Se você não gosta desse papo espiritual, sinto muito, mas eu vou falar sobre o que eu acredito e o que eu vejo, tá? Você entra num ciclo de conexão de almas com essas mulheres. Você começa a juntar a sua alma com a alma dessa mulher. Principalmente se você transa com ela sem camisinha, tá? Vou te dar o meu exemplo. Eu, desde mais novo, lá para os meus 15 anos, eu já treino musculação, treino calistenia. Então, eu tive um corpo bonito muito cedo. Eu, com 15 anos, já tinha um corpo muito bonito. Eu posso até mostrar aqui pra você. Você quer meu corpo com 15 anos, tá? Então, eu tinha um corpo muito bonito com 15 anos. Pode ver aqui, ó. É um corpo bacana para um garoto de 15 anos. Tem muita gente com 20, com 30, 40 anos que não consegue chegar nesse nível de resultado aqui. Deixa eu mostrar outra fotinha aqui, ó. Ó, tem outra fotinha aqui eu com numa guerra de tinta que rolava aqui em Brasília bastante. Um eventozinho de brincadeira que adolescente vai só para se pegar. Enfim, eu tenho esse históricozinho aí de ter um corpo bonito desde muito cedo. O que que isso me trouxe? Primeiro de tudo, eu não era um garoto pegador ou um garoto que tinha autoestima alta. Na verdade, muito pelo contrário. Eu tinha uma autoestima muito baixa na minha infância e por conta disso, por conta de ser feio, de ter recebido várias rejeições na época da escola, eu passei a treinar. Comecei a treinar, fiquei mais bonito, meu rosto começou a ficar mais desenvolvido, mais masculino, por conta do treino. Por conta do treino também a minha testosterona foi lá em cima. Então eu com 15 anos já parecia um homem de 20 anos. Tinha cara de um homem de 20 anos, né? Então, aquilo me deu uma autoestima bem elevada. Eu comecei a ficar mais confiante, comecei a me sentir mais bonito, me olhar no espelho, gostar da imagem que eu vi. E aquilo foi muito bom. E até hoje é muito bom pra mim. Porque eu cresci desde os 15 anos sabendo que eu era um cara atraente, sabendo que eu era um cara bonito e muito confiante. E aí, desde então, eu comecei a querer desenvolver a parte da minha fala, da minha postura, do meu jeito de olhar para as pessoas, meu jeito de me comunicar. E aí lá com 17 anos, 17, 18 anos, eu comecei a participar de grupos de PUA. Não sei se você conhece PUA. É Pick Up Artists, né? São basicamente um monte de homem que se juntam para poder compartilhar conhecimento para tentar pegar mulher. Tinha um grupo desses caras aqui em Brasília, inclusive eu fui líder de um desses grupos por muito tempo, que era o quê? O que a gente fazia? Reunia um monte de macho, uns 20 caras, 20, 14 caras, a gente ia para shopping, ia para lugares que tinha um trânsito muito grande de pessoas, se dividia em grupos de 3 pessoas e saía andando pelo shopping. Aí a gente avistava várias mulheres bonitas no shopping, ia lá e tentava conhecer essas mulheres. Chegava lá e falava: oi, tudo bem? Eu te vi ali, te vi passando, te achei bonito, vim aqui para poder te conhecer. Pô, tomei muito fora, passei muita vergonha fazendo isso. Algumas vezes deu certo, obviamente, né? E muitas vezes deu errado. Acho que, sei lá, vou falar que 95% das vezes deu errado. Mas foi muito bom, porque aquilo me ajudou a me desenvolver, me ajudou a aprender a conversar com mulher. Eu cresci com a minha mãe. Meus pais são separados. Cresci basicamente com a minha mãe. Então, assunto feminino eu sempre cresci sabendo conversar. Que eu ia com a minha mãe para casa das amigas dela, onde elas conversavam de todo tipo de assunto, então eu ficava ali naquele ambiente escutando as conversas, como que mulher pensa, as fofocas, tudo isso eu aprendi, tudo isso eu ouvi. E para eu poder desenvolver mais ainda, aprender a comunicar, conversar de fato com essas mulheres, eu fiz esse desafio comigo mesmo. Então fiquei mais ou menos ali uns 2 anos fazendo isso quase todo fim de semana. Ia lá pro shopping, toda mulher que passava que eu achava bonita, que eu falava: cara, essa mulher é interessante, eu vou lá conhecer ela. Eu fazia isso. Óbvio, isso eu tô falando de 2015, 2014. Tem muitos anos, tem mais de 10 anos. Hoje em dia é diferente, eu não recomendo que você faça isso, porque hoje existe uma coisa chamada assédio. Qualquer coisa é assédio. Principalmente se você for um cara feio. O cara feio abordando uma mulher na rua é assédio. O cara bonito é porque ele é fofo. Isso acontece, isso é real. Então hoje em dia eu não recomendo, a não ser que você seja um homem bonito, que você faça esse tipo de coisa que eu fazia na época. Eu não sei se ainda tem gente que faz, mas comigo funcionou muito bem. Me ajudou a me desenvolver, eu aprendi a conversar com as pessoas, a abordar as pessoas em público. Enfim, foi muito bom pra mim. E com tudo isso eu ganhei confiança. Eu fiquei um cara, além de me sentir bonito, me senti um cara bonito, me senti um cara gostoso, sabia conversar, sabia trocar ideia com uma mulher, sabia entrar em assuntos. O que que eu fiz? Cara, vou usar isso aqui pra minha vida. Então, depois eu parei com esse negócio de ficar saindo pro shopping abordando mulher, parei com isso de vez, larguei esses caras, esses puas, porque, enfim, tinha muita criancice, muito cara mané ali, tinha muito cara que você olhava pro cara e falava: cara, esse bicho aqui
foi mal, cara, eu não quero ser visto andando com esse tipo de gente aqui. Nada contra os puas, mas na época tinham muitos caras estranhos. Os caras eram muito estranhos. Alguns lá ainda são gente boa, ainda tem um contato de algumas pessoas, mas enfim, eu parei de andar com esses caras. Aí eu fui tocar minha vida. E nessa de tocar minha vida, eu entrei pra faculdade. Na faculdade eu conheci algumas mulheres, fiquei com algumas mulheres na faculdade. Entrei pro grupo de treino de calistenia que fica aqui no parque, então era uma galera, cara, sensacional, era uma galera, só tinha mulher bonita, só tinha mulher gostosa. Os caras lá também iam pra lá só pra poder ficar com as meninas e tudo. E nesse meio, nesse ambiente de treino, de pessoas que eu treinava, cara, eu conheci muita gente. Então foi lá que eu tive várias experiências. Conheci mulheres de todo tipo que você imaginar. Conheci mulher da igreja, que era boazinha, bonitinha, certinha. Conheci mulher que era literalmente satanista. Pra você ter uma ideia, como é que funcionava? A gente ia no sábado para uns treinos que rolavam de galera ali no parque, galera de calistenia assim, e lá rolava um treino em conjunto da galera, todo mundo treinava, pegava sol, todo mundo sem camiseta, as mulheres lá com roupa também para pegar sol, aqueles caras todo mundo suado, sarado e tal. E aí no final rolava aquela resenha, uns iam sair para almoçar, outros iam fazer alguma coisa, ia pro lago, tomar um banho de lago, enfim, cada um ia fazer alguma coisa. E nessa que eu conheci muita gente, eu tinha 20 anos e eu me relacionava com mulheres que eram muito mais velhas do que eu. Então, por exemplo, eu me relacionei com uma das mulheres que tinha lá, que era uma mulher bem bonita, que ela tinha 30 anos, eu tinha 19, ela tinha 30. Cara, pra mim, na época, eu tava me sentindo o cara. Só que eu era um cara que eu conversava muito com essas mulheres, porque apesar de estar ali dando uns pega nessas mulheres, mas eu era amigo delas. Então não era só que eu tava dando uns pega nessas mulheres, eu era amigo delas. Eu era amigo, literalmente, dessas mulheres. Então elas contavam tudo pra mim. Porque eu era um cara que, apesar de eu ter minhas posições ali, eu era um cara bruto, era um cara certo nas minhas posições, mas eu sabia conversar, eu sabia ouvir, eu sabia entender o que essas mulheres queriam falar pra mim. Isso é uma coisa que eu vejo que os homens não sabem fazer hoje em dia, que é ouvir as mulheres, saber conversar, saber trocar uma ideia. Então, nessa que eu fui conversando com essas mulheres, elas passaram a me ensinar muitas coisas de como elas viam os homens. Então, eu aprendi muito com essas mulheres, porque elas, comigo, elas eram sinceras. Elas falavam o que elas realmente pensavam. E elas falavam coisas totalmente diferentes na frente das outras pessoas, para poder não serem julgadas. Entendi como é que funcionavam as dinâmicas sociais, entendi como é que funcionava a vida, como que as mulheres tratam os homens, quando que uma mulher está interessada. Tem muita mulher que ela está interessada no cara, ela vai tentar diminuir o cara para poder ficar com ele, para poder chamar atenção. Porque mulheres bonitas, elas não querem se rebaixar para poder conhecer um cara. Elas têm que tentar diminuir o cara para poder virar prêmio. Geralmente é assim que funciona, tá? Mas isso é mulher babaca, mulher imatura. Então, as mulheres bonitas, elas agem dessa forma. Elas vão tentar te chamar atenção, às vezes de uma forma ruim, de uma forma que vai tentar diminuir o cara, para poder o cara ficar mexido, o cara ficar maluco, falar, não, quem que é essa mulher para poder falar assim comigo? Enfim, mulheres agem de uma forma diferente com os homens. E se você for um homem que você não tem um pingo de sagacidade, um pouco de malandragem, você não vai sacar este coisa. Da mesma forma que você não vai sacar como que esses influenciadores que eu estava falando até agora há pouco agem dentro da sociedade, como que o demônio usa esses caras para poder te atrair. E eu tava falando da conexão de alma que a gente tem com essas mulheres. E por que que isso é ruim? Isso é ruim porque quando você tem essa conexão de alma, você transa com uma mulher dessa, você, principalmente sem camisinha, você tá fazendo uma forma de conexão espiritual com essas mulheres. O seu espírito, sua alma se conecta. É como se você estivesse casando com essas mulheres. Isso ao longo do tempo vai arrancando pedaços seus. Isso vai mexendo com você, vai te jogando para baixo. Daqui a pouco você tá se relacionando com várias mulheres, você tá comendo todo mundo, igual o pessoal fala, e você não tá feliz. Você sente aquele prazer, é maravilhoso, afinal todo mundo, a gente é homem, a gente gosta, mas você vai estar para baixo. Você vai estar infeliz, você não vai estar feliz, você não vai estar contente. Você tem um prazer, mas você não tá feliz, você não tá, tipo assim, poxa, e aí? E agora? Eu vou fazer o que da minha vida? Então, as mulheres passam a se tornar coisas descartáveis para você, sendo que não era para ser, muito pelo contrário. As mulheres não são descartáveis. As mulheres não são todas fake, não são todas mulheres que enganam, que mentem. Existem muitas mulheres boas por aí, mas para você aprender a reconhecer essas mulheres boas, você também tem que aprender a reconhecer as mulheres ruins. E o problema que eu vejo hoje é
por conta de toda essa enganação que nós vemos, de todas essas influências, esses influenciadores, esses atletas, jogadores, a gente não sabe mais o que são mulheres boas e mulheres ruins. A gente tá reaprendendo agora o que são, mas a maioria não sabe, a maioria não entende como é que funcionam as dinâmicas sociais. O que eu quero te mostrar aqui é, existe um lado ruim em você querer ser o comedor de todos os comedores. É bom ter dinheiro, é bom viajar para Dubai, é bom você comer muita gente, mas é bom de forma momentânea. Tudo que você faz na sua vida tem que ter propósito. Tudo que você faz na sua vida tem que servir para algo maior. Por quê? A partir do momento que você já tem dinheiro, que você já tem todas as mulheres, que você já tem tudo que você quer ao seu alcance, se você não luta ou não vive por algo maior, aquilo deixa de fazer sentido, aquilo deixa de ser algo bom, se transforma em algo normal, algo do dia a dia. Então, é nessa que você vê muitos homens que têm tudo se matando, entrando em depressão, tirando a própria vida, tendo desgosto pela vida, não tem alegria. Às vezes o cara tem que fazer coisas extremamente extravagantes para poder ser feliz, para poder se sentir preenchido. Eu vou dar um exemplo para vocês devem conhecer aí o Thiago Finch, que é aquele cara do marketing digital, que ele é um dos caras mais bem-sucedidos que tem no marketing digital. Cara bonito, rico, inteligente pra caramba, o cara fala bem, o cara se veste bem. É meio forçado aquele personagem, mas o cara é o cara que todo mundo queria ser. Ele é o exemplo do homem que todo homem queria ser, queria estar no lugar dele. Mas uma vez eu ouvi um podcast desse cara, ele falou que não queria ter filhos, ele não namora, ele não... O objetivo do cara é só ganhar dinheiro. Eu não sei se o cara tem religião, se ele crê em alguma coisa, eu não sei. Mas eu senti um vazio tão grande ali naquela resposta dele. Poxa, o cara que tem tanto dinheiro, o cara que tem tanto sucesso não quer ter filho. Então, depois que ele morrer, vai sobrar o quê? Ah, mas eu construí um legado, deixei meu nome. Cara, é muito difícil você passar um legado pra frente sem ter um filho, sem ter uma pessoa que veio de você ali que vai continuar fazendo, continuar mantendo aquilo que você construiu. Você vai jogar a tua fortuna, o que você criou, o seu nome pra quem? Quem que vai herdar o seu sangue? Quem que vai herdar a sua linhagem? Eu acho que é uma vida muito triste. Tem homens que não acham, eu acho. Ainda mais eu que tenho um filho. Hoje eu sei o quão filho faz diferença na vida de um homem. O quanto que um filho faz com que você seja homem de verdade. Eu acho que todo homem tinha que ter filho. Pelo menos filhos espirituais. Se não conseguir ter filho físico, porque tem homem que é doente. Tem homem que não consegue ter filho. Tem homem que, às vezes, nunca vai conseguir ter uma esposa, uma mulher para poder fazer filho. E aí? E esses caras? Eu acho que esses caras precisam, pelo menos, ter filhos espirituais. Aquele garoto que você considera seu filho, que você passa tudo para ele, seus ensinamentos, os princípios, você passa para ele. Eu acho que todo homem tem que ter isso, tá? O diabo quer que você seja exatamente desse jeito. O diabo quer que você seja um homem que influencia outros homens. Dessa forma, você não casa, você não tem filhos, você não constrói legado, você não constrói ordem, você não edifica a casa do Senhor. Então vamos pegar o Estado. Vamos pegar que o diabo é o Estado, é o governo. O governo quer que você se multiplique, o governo quer que você seja forte, que tenha pensamentos fortes, porque apesar desses homens que eu falei serem homens ricos, famosos, eles influenciam os outros homens a pensar igual a eles, a pensar naquele mundinho ali, que só existe aquilo ali, que só existe bunda, só existe peito, só existe Lamborghini, só existe Dubai. Os caras não pensam em outras coisas, eles não questionam política, eles não questionam o sistema, eles não questionam o modo de viver, se aquilo faz sentido ou não. Eles só querem seguir aquilo ali, eles só querem dopamina, prazer, 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 prazer. É só isso que os caras querem. Isso te deixa preso, te torna um escravo daquele ato que você está cometendo, daquele dinheiro, daquelas mulheres. Você fica preso ali. E você preso não vai querer mudar nada. Você vai ficar ali preso, não vai querer. Pra que eu vou mexer com política? Pra que eu vou mexer com esse tipo de coisa? Deixa lá, deixa quieto. Um homem preso, ele não consegue atacar o sistema, ele não consegue ir contra o diabo. E aí nós podemos falar também das armas que o diabo usa. O diabo ele vai usar a alimentação, o diabo ele vai usar o sedentarismo para poder influenciar homens como você, que são cristãos, que são homens que querem fazer a coisa certa, que têm princípios, que têm valores, homens que querem se casar, homens que querem ter filhos, homens que querem mudar a sociedade. O diabo ele vai tentar fazer com que você, homem de Deus, homem justo, seja fraco. Ele quer que os homens dele sejam fortes, bem-sucedidos, mas você não. Você tem que ser pobre, você tem que ser submisso, você tem que ser passivo, você tem que ser gordo, você tem que ser afeminado. O diabo quer isso para você.
porque dessa forma os homens vão querer seguir os homens dele, não você. Então me fala uma coisa, como que você quer ser um homem bem-sucedido se você é gordo? Como que você quer ser um homem bem-sucedido se você não sabe falar, você não sabe escrever direito, você não lê, você não cuida do seu corpo, não toma sol, não toma água, você não se importa com as roupas que você veste, você não cuida do seu cabelo, não cuida do seu rosto, não cuida da sua aparência de forma geral, você não se preocupa com a forma com que as pessoas olham para você, você acredita que as pessoas que se lasquem, eu ando do jeito que eu quiser, eu pago as minhas contas. Quem é que domina a narrativa? Quem é que domina as dinâmicas sociais? Quem sabe conversar bem, quem é bonito, quem é rico, quem é forte. Se você não for bonito, forte, rico, bem-sucedido, inteligente, você não vai conseguir dominar nada. Nem sua casa. Sua mulher vai mandar em você, você não vai ter voz ativa, vai tomar chifre, sua mulher não vai querer te dar, seus filhos não vão te respeitar, os seus amigos não vão ouvir o que você tem para falar, vão te ridicularizar. Os amigos do seu filho vão zoar o seu filho porque o pai deles é um fracassado, tem o pior carro que tem que a escola tem, dos pais todos. Enquanto o pai do amiguinho do seu filho tá levando ele lá com um bom carro, um V6, um V8, tá lá você com seu carrinho 1.0. Não tô falando que é ruim ter esses carros, tá? Tô só dando um exemplo aqui para você poder tentar imaginar a situação. Homens de Deus têm que ser homens fortes. Homens de Deus têm que ser bonitos, têm que saber falar bem, têm que ter dinheiro. Esses homens têm que entender de arte, têm que entender de arquitetura, têm que entender de mídia, têm que entender de redes sociais. Homens de Deus têm que ser os homens mais bem vestidos, têm que ser homens com a melhor linguagem, com um olhar penetrante, que sabem conversar com qualquer pessoa, que sabem tratar uma mulher, homens que sabem dirigir um carro, que sabem arrumar um chuveiro. Homens de Deus, homens que querem fazer o certo, homens justos, têm que ser dominantes, têm que ser o melhor possível dentro da sociedade. Porque você tem que ser o cara que as crianças olham e falam, cara, eu quero ser igual esse cara quando eu crescer. Você tem que ser o homem que outros homens olham e falam, bicho, esse cara é macho, esse cara é homem, eu quero ser igual esse cara, quero ser amigo desse cara, tem que apertar a mão desse cara. Você precisa ser esse tipo de homem, senão você não vai influenciar ninguém. Você não vai influenciar ninguém se você for um bosta. Você tá entendendo o que eu tô falando? Você tá entendendo aonde que eu tô querendo chegar? Os homens que o demônio usa, hoje em dia, são os homens que são o centro das atenções. Hoje em dia, são esses homens que os jovens querem parecer. E eles vão fazer de tudo para continuarem lá, se você não fizer alguma coisa. Você quer que os seus filhos cresçam e sejam igual o Neymar, que não pode se relacionar com qualquer mulher porque corre o risco da mulher querer engravidar dele, roubar o dinheiro dele. Vamos pegar outro exemplo aqui, o Tom Cruise. Tom Cruise é um cara extremamente bem-sucedido, bonito, mundialmente conhecido, mas nenhum relacionamento deu certo. As mulheres com quem o Tom Cruise casou, mulheres maravilhosas, mulheres mais bonitas do mundo, atrizes de Hollywood globais, saíram destruídas do relacionamento. Você quer ser igual ao Tom Cruise? Que os filhos não querem seguir o legado do pai? O cara é extremamente bem-sucedido. Eu amo os filmes do Tom Cruise. Top Gun, Missão Impossível, aquele filme lá onde ele participa do surubão lá, mascarado, não lembro o nome do filme. De Olhos Bem Fechados, é um ótimo filme também. Ele deu certo em tudo, menos na vida relacional. Pode ser que ele seja feliz? Pode. Mas conforme o tempo for passando, você vai amadurecendo, você vê que o homem não nasceu para ficar sozinho. Você vai ter na Bíblia lá o exemplo do apóstolo Paulo, que nunca se casou, né? Mas não é para todo mundo aquilo ali. Eu acho que a maioria dos homens, eles têm sim que ter uma esposa, ter uma mulher para poder estar andando junto com ele o resto da vida. E para você conseguir isso, você tem que ter como exemplos homens realmente bem-sucedidos em todas as áreas da vida. Não só na área financeira, não só na aparência, não só no corpo, mas no casamento. Então passe a observar, passe a seguir homens que às vezes não são os mais famosos, não são os mais ricos, mas são bem-sucedidos. Criaram bons filhos, os filhos não dão problema, não dão dor de cabeça, os filhos não são presos, a esposa não tem escândalo, a mulher não anda pelada por aí mostrando a bunda na internet. Às vezes a mulher não tem nem Instagram. Olhe e siga homens bem-sucedidos no Instagram, no YouTube. Pare de ficar seguindo Toguro, Thiago Fint, Fazem Tigrinho, aposta esportiva, trade, essas coisas, cara. Não mexe com isso não. Foque em homens de verdade. Siga homens de verdade, homens que são reais. Esses homens, eles não vão ficar ostentando o carro na internet. Eles não vão ficar ostentando a mulher deles na internet. Não vão ficar ostentando viagem. Eles não vão ficar mostrando quão rico eles são jogando dinheiro pra cima. Homens como esses, eles vão mostrar e ostentar princípios. Eles vão ostentar
valores, eles vão ostentar força, habilidades, porradaria. Geralmente são aqueles caras que praticam jiu-jitsu, caras que têm rotinas extraordinárias. Então vamos pegar um exemplo aqui, Jason Statham, né? Aquele ator que justamente é o cara que tá na capa do nosso grupo do WhatsApp. Aquele cara ali é um exemplo disso. O cara é casado com a mesma mulher há vários e vários anos, tem filhos, o cara não fica expondo a vida dele nas redes sociais. A esposa dele, apesar de ser uma modelo internacional, ela não fica expondo também a vida deles nas redes sociais. Ela mostra ele de vez em quando, eles numa lancha, num navio, sei lá o nome daquele negócio lá. Mas geralmente essas fotos que eles postam são propagandas, é simplesmente patrocínio. A roupa, biquíni, é tudo patrocínio, a mulher trabalha com aquilo e o cara também. Só que se não fosse por isso, talvez eles nem redes sociais teriam. Não são pessoas que ficam se expondo nas redes sociais para poder mostrar para pessoas, ostentar e nem nada do tipo. Então são homens que você pode se inspirar, se espelhar. O jeito do cara de tratar as pessoas, o jeito de falar, o corpo, a forma de tratar o corpo, a forma de se alimentar, são pessoas que você deve se espelhar. Eu fui um cara que, graças a Deus, eu tive vários exemplos de pessoas, pessoas, professores da minha escola, homens que eu conheci treinando, que foram exemplos para mim. E esses atores também, esses influenciadores bons também foram exemplos para mim. Muito da minha personalidade, de quem eu sou, foi por conta desses caras que eu cresci assistindo, que eu cresci vendo como exemplo. Então, eu pegava o trejeito daquele cara, pegava a forma de falar, a forma de pensar as ideias, ia atrás de saber se aquilo era realmente algo bom, absorvia e passava a me tornar daquele mesmo jeito. Até eu ter a minha própria forma de falar, a minha própria forma de vestir, a minha própria forma de pensar, meus gostos pessoais, mas aquilo foi bom para mim. Me deixou um homem mais másculo, um homem mais forte, mais posicionado, um homem que influencia outros homens, querendo ou não. Cara, podem falar o que quiser, eu posso não ser um cara mundialmente conhecido, mas eu tenho um sucesso relativo dentro do que eu faço. Do contrário, eu não teria nada, não seria ninguém me conheceria. Tu não estaria aqui me vendo. Mas você entender o que eu tô querendo dizer, eu quero que você saia desse vídeo aqui hoje raciocinando e mentalizando, pensando o que você está vendo na internet, quem que você está seguindo, quais são os exemplos dos homens que você segue, quem são os homens com as quais você se inspira, os quais você inspira, que você fala que, poxa, eu queria ser igual a esse cara, queria ter o que esse cara tem. Quem são esses homens? Avalie os frutos desses homens. O que eles têm? O que eles construíram? O que eles vão deixar para os filhos deles? Será que eles vão deixar só um legado de o máximo de mulheres possível para você comer? Avalie isso. Avalie quem você está se inspirando, quem que você está se espelhando. Passe a andar em ambientes de homens que são exatamente o que você quer ser. Eu vou sempre recomendar que você entre para uma academia de lutas, entre para o jiu-jitsu. Jiu-jitsu é um ótimo lugar para você poder estar conectado com homens assim. Poderia falar para você ir para uma academia de musculação? Com certeza. Mas o problema é que a academia de musculação é um ambiente muito individual. E lá também nós temos aquele problema de ser um ambiente extremamente sexualizado, um ambiente onde as pessoas vão para poder botar aparência para jogo, as mulheres vão para poder rebolar, mostrar a bunda no Instagram e para os caras que estão lá treinando do lado delas, e os homens vão também para muitas vezes fazer a mesma coisa, né? Exibir os músculos. São poucas as pessoas que realmente vão com foco de ficar forte e cuidar do corpo e é isso. E querendo ou não, eu vou dar uma opinião aqui, tem gente que não vai gostar, mas eu acho que esse mundo do fisiculturismo é um mundo meio vazio, tá? É um esporte meio vazio. Tem gente que não concorda, tem gente que ama. Não tô diminuindo o fisiculturismo, eu tô dando a minha opinião, a minha visão. Eu já gostei muito de fisiculturismo, eu já assisti muitos campeonatos, mas eu hoje vejo que é um esporte muito vazio, muito subjetivo. Ele induz os homens a ficarem alucinados com o tamanho do braço, com o tamanho se o seu abdômen tá sequinho, se não tá. E sinceramente, homem, achei isso uma besteira. Tamanho do braço, tamanho do glúteo. Não é o melhor esporte que eu recomendo, tá? Faça uma luta, faça um esporte de performance, onde você vai ter músculos realmente úteis, ter músculos funcionais. Seu músculo vai servir para alguma coisa. Tô falando que é errado você ser bodybuilder, mas eu acho que não é muito produtivo você ter músculos que eles só servem para te deixar aparentemente forte. Não são músculos que você realmente consegue usar. Você não consegue correr, você não consegue saltar, você não consegue destruir ninguém numa luta, você não consegue se defender, porque seu músculo só serve para aparência, só serve para você ser julgado num palco com um monte de cara de sunga.
Cara, sinceramente, isso não é legal, tá? Pode fazer, faça. Se você quiser fazer, faça. Mas eu não faria. Eu faria outro esporte. Enfim, eu quero trazer nos próximos vídeos coisas práticas que você pode colocar no seu dia a dia para você poder ser um homem melhor, se dar melhor na vida. E é isso, tamo junto, é só o começo. Até o próximo vídeo amanhã, lá pra hora do almoço, por ali, tá? Sem tempo pra perder.